Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler colando aqui no GeoWish Brasil para a gente falar de um assunto muito importante que cai todo ano em prova de concurso, que é sobre a vegetação brasileira, os seus biomas, seus espaços ou domínios naturais. No canal GeoWish Brasil nós temos aqui uma particularidade, nós trabalhamos com vídeos curtos. E você repara que são 9 complexos de vegetação. Imagina memorizar tudo isso. Imagina ter que botar tudo isso no papel. Então aqui a gente vai dividir nessa primeira aula aqui para a aula não ficar muito longa. Então eu vou começar falando para vocês o seguinte: a vegetação está condicionada ao clima. Se você quer saber a característica da vegetação, é de extrema importância que você entenda antes a característica climática, porque de fato a vegetação vai se comportar mediante tais características. Então fica muito mais fácil quando você consegue fazer a associação entre o clima de determinada região e também a vegetação. O segundo bizu que eu te dou é o seguinte: você tem que ter um conhecimento sobre o território brasileiro. E para isso, não só eu, mas em várias videoaulas, você sempre vê imagens contendo aqui o território brasileiro, porque é importante esse domínio. Então nós vamos trabalhar território, vamos trabalhar clima e também vamos trabalhar a característica da vegetação. Então, sem mais enrolações, vamos falar aqui sobre a primeira. A primeira não poderia deixar de ser a floresta amazônica, gente. Primeira questão importante: floresta amazônica, onde se localiza? Região norte? Não apenas. A região norte vai ser a área de predominância da floresta amazônica, mas ela também vai se encontrar no nordeste, no estado do Maranhão, e também no centro-oeste, no estado de Mato Grosso. Aquilo que nós vamos chamar de Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma área de planejamento que contém uma série de medidas que venham a tentar fazer o aproveitamento da melhor forma da floresta amazônica, tal também como a sua preservação. A floresta amazônica, também chamada de floresta equatorial, é um bioma muito importante do Brasil. Vai ser o maior domínio natural do Brasil. Ocupa a maior parte do nosso território, mas ela também vai se expandir para outros países aqui do nosso continente. Essa floresta amazônica está condicionada a um clima importantíssimo, o equatorial úmido. E esse clima, por ser muito quente e muito úmido, vai fazer surgir uma floresta ombrófila densa, ou seja, nós temos uma quantidade muito interessante de árvores por metro quadrado, que também será arbórea, ou seja, ela terá um grande porte, ela irá atingir uma estratificação, um tamanho muito elevado. E isso, é claro, em função das características climáticas dessa região. Além de ser uma floresta densa e também arbórea, ela terá a característica de ser perene folhas, o que significa que a vegetação não perde as suas folhas em nenhum momento do ano, sempre verde, e ela será latifoliada, o que significa que as suas folhas são grandes, são largas, uma vez que o clima é muito quente e há uma troca muito interessante com a umidade da atmosfera, aquilo que nós chamamos de evapotranspiração. A evapotranspiração, inclusive, da Amazônia vai fazer com que surjam os rios voadores, que são aquela grande carga de umidade que vai ser, claro, distribuída pelo Brasil Central nos meses que compõem o verão. Então é muito importante essa característica de ser latifoliada exatamente por conta da funcionalidade da dinâmica climática. A floresta amazônica possui 3 diferentes estratos: a mata de igapó, que vai ser uma mata sempre alagada; a mata de várzea, que ela será periodicamente alagada, se desenvolvendo nas áreas que margeiam grandes rios da bacia amazônica. A mata de várzea, ela também vai poder ser chamada de mata ciliar, mata de galeria, e de fato são nas áreas dos solos de várzea onde o potencial agrícola é um pouco mais elevado. E aqui a mata de terra firme, gente. A mata de terra firme é a floresta densa, aquela que vai não ser alagada e vai ocupar 80% da floresta amazônica. E claro, a gente sabe que essa mata de terra firme é alvo constante da atuação de extrativismo ilegal, o que contribui para as clareiras na floresta amazônica. E essas clareiras ocorrem pelo potencial extrativista que a floresta amazônica tem. O potencial extrativista tanto do ponto de vista vegetal quanto mineral. Nós vamos perceber que lá nós temos uma província mineralógica importantíssima, que é a Serra de Carajás, com grandes reservas de ferro e manganês. E isso vai, claro, atrair a economia, vai atrair o capital, sobretudo a partir ali da segunda metade do século XX, quando há um estímulo maior para que haja esse extrativismo, o projeto Carajás nessa área. E, claro, isso faz com que haja a degradação da floresta amazônica, que já começa a avançar bastante, principalmente pela sua porção mais oriental. Não só a atividade extrativista, mas também temos o avanço da pecuária, aquela pecuária extensiva. Então nós vamos dar o nome para essa área de arco da devastação. É importante ressaltar que a Amazônia se divide em oriental e ocidental. Quando falamos da oriental, é a área que
que a mais devastada é a área que tem o arco do desmatamento. Mas a Amazônia Ocidental, ela é a mais preservada, mas também tem um grande potencial extrativista, sobretudo para a extração do látex. Você tem que lembrar da compra do Acre, né? Foi um tipo de objetivo que tinha esse cunho, né? De comprar uma área que tinha uma atividade ligada à produção da borracha. E para poder encerrar a floresta amazônica, temos que lembrar que os solos da Amazônia, eles são pobres em nutrientes. Isso por serem fortemente lixiviados. Por ser uma área de muita umidade, as chuvas torrenciais constantes colaboram para a lavagem dos solos e a remoção dos seus nutrientes. A floresta, por si só, ela se nutre e, claro, se mantém viva, se mantém exuberante. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Segunda vegetação importante que a gente fala vai ser a vegetação do cerrado. O cerrado aqui, ó, em vermelho, ele vai estar ocupando todas as regiões do Brasil, mas o predomínio vai ser no centro-oeste. Mas a gente pode dizer que o cerrado vai estar na região norte em 2 estados. O estado de Tocantins e aqui, ó, no estado de Roraima. O cerrado, ele vai estar na região nordeste, no oeste da Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão. O cerrado, ele vai estar no sudeste aqui, ó, em Minas Gerais e também no estado de São Paulo, na sua porção mais oeste. E na região sul, o cerrado vai estar no estado do Paraná. É claro que você pode observar essa grande diversificação do cerrado por várias regiões do país. O cerrado ele vai estar associado ao clima tropical, mas é perfeitamente possível você encontrar enclaves do cerrado em outras áreas, em outros climas. Pois bem, falando um pouquinho sobre o clima tropical, né, ele vai ter 2 estações bem definidas. O verão é muito úmido, chuvoso, e o inverno é muito seco. Ambas estações muito quentes. Mas a vegetação ela vai ter essa característica aqui, ó, tropófila, porque ela vai se adaptar a variações de umidade ao longo do ano, exatamente por essa condição do clima. É importante ressaltar que também serão caducifólias, ou seja, elas perdem as suas folhas sazonalmente, nos momentos onde temos essas secas, né? A folha, ela impede, no caso, quando ela cai, de que a vegetação ela perca a sua água. Então é um mecanismo, né, de defesa da própria vegetação para suportar os períodos secos. As vegetações caducifólias também podem ser chamadas deciduais. O que se destaca no cerrado? Vegetação arbustiva, gente. Vegetação de pequeno a médio porte, com galhos que são retorcidos, você já deve ter ouvido falar disso. Mas é importante também ver que contrastam na paisagem os estratos inferiores de gramíneas, que podemos dar o nome ali de estepes, né? As estepes elas vão ter muito mais relevância na vegetação de caatinga, mas aqui no cerrado também já é perfeitamente possível encontrar essa vegetação. E também temos o cerradão, o extrato arbóreo do cerrado, principalmente próximo a áreas mais úmidas. É importante ressaltar no cerrado, gente, que os seus solos eles são muito ácidos, o que dificulta a agricultura. Só que, devido a técnicas, devido à modernização da agricultura, o cerrado hoje é a área que mais produz soja no Brasil. Tivemos uma expansão muito grande da fronteira agrícola, inicialmente na década de 60, 70, que atingiu a região centro-oeste. E depois essa fronteira agrícola avançou para a região nordeste. Junto, claro, não é a região norte, onde temos aqui o Mato Piba, perfeito? Isso é bom? Bom, para a economia acaba sendo bom a questão do PIB. Entretanto, isso para o cerrado é péssimo. 57%, segundo o livro da Lígia Terra, está dizendo que 50% do cerrado já foi desmatado. Então, uma das causas muito importantes vai ser essa expansão do agronegócio para as áreas do cerrado. Você tá pegando a fita aqui comigo, né? Então vamos falar de mais uma vegetação importante? A Mata Atlântica, gente. Perceba que tem pouquíssimas características aqui, mas a gente vai discorrendo sobre ela. Por quê? Porque a Mata Atlântica vai ter muita similaridade com a floresta amazônica. Principalmente porque o clima da Mata Atlântica também vai ser um clima muito úmido. Gente, a Mata Atlântica ela vai se desenvolver no Brasil da região Nordeste até a região Sul. Claro, condicionado ao Oceano Atlântico. Mas é importante ressaltar que a Mata Atlântica também vai se desenvolver aqui nessas áreas de altitude da Serra do Mar. Então temos 3 climas aqui, ó. Tropical úmido, no litoral. Temos o tropical de altitude, aqui no sudeste, e o subtropical na região sul. Muito interessante. Vai ser uma floresta que vai se desenvolver de forma densa, assim como a Amazônia. Ela vai, como bioma, ser chamada de floresta ombrófila, ou seja, floresta ombrófila úmida, mista, porque quando se fala de bioma, as araucárias vão estar inseridas dentro da Mata Atlântica, assim como também a vegetação litorânea. Mas a característica própria da Mata Atlântica vai ser de uma floresta densa, de grande porte e sempre verde, assim como a Amazônia.
O que vai diferenciar a Amazônia da Mata Atlântica, professor? É o seguinte, a Mata Atlântica vai ter uma diversidade muito maior de espécies. E também os solos da Mata Atlântica são solos muito férteis, diferente, por exemplo, dos solos da floresta amazônica. Temos aqui uma divisão importantíssima, que são os solos de massapê, aqui na zona da mata nordestina, que vai também se desenvolver aqui próximo à região sudeste, e os solos de terra roxa aqui, ó, no sudeste e também no sul do Brasil. Então é bem interessante você fazer essa comparação com a Amazônia e também com a floresta da Mata Atlântica, as duas florestas tropicais aqui do Brasil. Mas vale ressaltar o seguinte, que a Mata Atlântica passa por uma intensa devastação também. Quando o homem ele vê um potencial econômico, claro, né? A gente tem ali o espaço natural, ele acabando sofrendo muito com isso. E a Mata Atlântica é um tipo de vegetação que vem sendo devastada desde o século XVI, aonde o Pedro, quando ele fala sobre a atividade da extração do pau-brasil, já está falando exatamente sobre essa devastação da Mata Atlântica. E depois veio a economia açucareira, a economia do cacau, depois veio a economia também ligado ao café, depois veio uma densa ocupação humana nas áreas litorâneas do Brasil, e isso foi, claro, degradando cada vez mais a nossa Mata Atlântica, infelizmente. A Mata Atlântica hoje, não é? Consegue sobreviver o que ainda restou dela, muito em função das unidades de conservação, que vai ser um tema para uma próxima aula. Pegou as ideias? Então fica com a gente, temos a parte 2 desse vídeo, a qual a gente vai continuar a falar sobre as vegetações do Brasil. Tamo junto, grande abraço!